Pai do Senhor, meus irmãos, feche teus olhos, vamos fazer uma oração. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por tudo quanto o Senhor tem falado nessa noite. Senhor Jesus, eu te agradeço por ter trago eu até aqui. Eu te agradeço pelos irmãos que estão aqui e venho pedir que o Senhor vai continuar falando ao coração dessa irmã, desse irmão. Pai, que hoje venha ser a noite da resposta para ele, que nenhuma dúvida ele venha voltar para casa, que todas as dúvidas venham ser sanadas, ó Pai. Toca no coração dele, toca no coração dela, fala conosco, Espírito Santo de Deus. Pai, e se tem alguma coisa tentando atrapalhar este culto, tentando atrapalhar essa pessoa de adorar ao Teu nome, nós repreendemos agora, pelo nome do Senhor Jesus. Todo pensamento suicida, todo pensamento de morte, está quebrado agora, no nome do Senhor Jesus. Pai, eu oro agora, coloca os Teus anjos a nosso favor, Senhor, repreendendo todo espírito maligno, ó Pai. Todo espírito de morte que está esperando essa pessoa lá fora, bate em retirada agora, em nome do Senhor Jesus. Nós damos uma ordem agora, pelo nome do Senhor Jesus. Ela vai sair daqui viva, com pensamentos de vida, vida em abundância. Agora, nós oramos em nome do Senhor Jesus, e se você crê, diga amém. Glória a Deus, aleluia. Abra a tua Bíblia comigo em Mateus 14, Mateus capítulo 14, o verso 25. Mateus 14, 25. Aleluia. Enquanto você procura, você pode dar um glória a Deus, você pode dar um aleluia. E se você encontrar, dê um sinal com algum glória, com algum aleluia. Mateus 14, 25. O Espírito Santo está falando aqui desde o começo. Oh, Jesus. Mateus 14, 25. Olha o que diz a palavra. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. 26. E os discípulos, vendo, andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. 27. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não... Coloca o 27, 28 agora. E respondendo-lhe Pedro, e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. 29. E ele disse: vem. E olha o que aconteceu. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir com Jesus. Glória a Deus. Me ajuda a pregar, meus irmãos, e fala assim: o medo não vai te parar. Fala para alguém. Fala para alguém: o medo não vai te parar. Eu sei que você chegou aqui com muitos medos, mas eu vim aqui para te dizer, meu irmão, minha irmã, que o medo não vai te parar. Fala para outra pessoa: do que é que você está com medo? Fala aí. Do que é que você está com medo? Jesus vem andando sobre o mar. Jesus, ele está acima desse medo. Jesus está acima dessa dificuldade. Mas, meus irmãos, essa história aqui, ela me chama a atenção, porque a maioria dos discípulos, eles eram pescadores. Pedro, esse que andou sobre as águas, ele estava acostumado com tempestade. E a Bíblia diz que esses discípulos estavam dentro de uma tempestade, dentro do barco. Veio um vento forte, começou a balançar o barco, a ponto, quando eles viram Jesus, eles ficaram com medo e começaram a gritar. Imagina vários homens, talvez barbados como eu, gritando no meio do mar. Homens que estavam acostumados com tempestade.
estavam acostumados com o vento forte. Muitas das vezes, o medo, ele impede a nossa visão, ele impede a gente de ver aquilo que nós estamos acostumados a ver. Talvez você já passou por várias dificuldades e olha você aqui. Você achou que aquela tempestade passada, do ano passado, iria te matar, mas não te matou. E por que é que você está com medo dessa tempestade? Por que é que você está tão assustado? Por que é que você está gritando, talvez dentro do seu quarto, dizendo: Senhor, eu não consigo. Senhor, não tem mais jeito. Mas para tudo tem jeito. Tudo que você pensar tem jeito. Gil, não tem jeito para a morte. Jesus é a resposta para a morte. E eu fui pesquisar, meu irmão. Se você ler um capítulo antes, você vai entender por que os discípulos estavam com medo no meio dessa tempestade. Um discípulo foi morto. Ele foi decapitado, João. E a notícia se espalhou. E é por isso que os discípulos estavam ali no meio do barco com medo. Porque eles estavam com medo da morte. Porque um deles foi morto por causa do amor, por causa do evangelho, por causa de Jesus. Por causa que eles estavam servindo a esse Deus maravilhoso que eu e você servimos. E eles estavam fugindo para não acontecer a mesma coisa que aconteceu com João. E é por isso que eles estavam psicologicamente abalados, ao ponto de ver uma tempestade que era algo normal, algo que estava sempre acontecendo no meio do mar. E eles ficam com medo. Então, o inimigo hoje, principalmente, ele trabalha na nossa mente. Ele trabalha na nossa mente. Aqueles discípulos estavam acostumados, mas algo que eles ouviram falar, eles não viram aquilo, mas eles ouviram falar, que talvez a morte chegaria para eles, então eles fugiram, e algo que era normal, talvez na vida deles, é algo assustador, ao ponto de quando eles verem Jesus, eles não reconhecem o Mestre, sendo que eles estavam com Jesus há poucos minutos, há poucas horas atrás. E no meio daquela tempestade, os homens estavam gritando. Então Jesus vem andando por cima do mar. Aleluia. Jesus, ele vem andando por cima daquela dificuldade. Jesus, ele vem andando por cima da tempestade. Meu irmão, isso aqui é algo impossível. Talvez eu e você, não sei, talvez até eu gritaria, mesmo se eu não estivesse psicologicamente abalado. Você vê um homem andando por cima das águas, no meio da noite. Só que aquele homem não era qualquer homem, aquele homem era Jesus. Aquele homem era Jesus, e ele vem andando por cima das águas. Você precisa entender que isso não é algo normal de se acontecer. Isso é algo sobrenatural. Me ajuda a pregar e fala para quem está do seu lado: você está pronto para viver o sobrenatural? Você está pronto para viver coisas que você nunca viu? Porque a Bíblia diz o que o olho não viu e o ouvido não viu, está preparado para mim e para você. Quem crê? Aleluia, Espírito Santo. Só que você precisa, para você viver o sobrenatural de Deus, você precisa romper, você precisa vencer o seu medo. Você precisa tomar um passo de fé, fazer como Pedro fez. Coloca o 28 para mim, por favor. 14, 28. E respondeu Pedro: Senhor, se és tu, manda eu ir contigo por cima das águas. Tem algumas coisas que nós precisamos pedir a confirmação do Senhor. Se é o Senhor mesmo que está andando sobre as águas, se o Senhor está andando sobre as águas,
eu também posso andar sobre as águas, Pedro fala. Eu conheço o meu mestre, e se não for o meu mestre, for um fantasma, eu não vou andar sobre as águas. Mas Pedro, ele foi ousado ao falar isso. Eu quero te convidar, quando você sair daqui, você fazer uma oração ousada para o Senhor Jesus. Você pedir o que ninguém está pedindo. Você orar diferente, você assumir, porque às vezes a gente não assume que está com medo para Jesus. Falar, Senhor, eu estou com medo, mas se o Senhor está comigo, eu vou andar sobre as águas. Se o Senhor está comigo, eu vou mandar aquele currículo e o milagre vai acontecer. Se o Senhor está comigo, eu vou chegar naquela empresa e alguma coisa vai mudar. Se o Senhor está comigo, eu vou entrar naquele hospital e o médico vai dar o resultado positivo. Se o Senhor está comigo, eu vou entrar no banco e alguma coisa vai acontecer. Mas você precisa ser ousado. Porque Jesus, olha o que ele responde, 29. E ele disse, vem, ponto final, pronto. Deus dá uma palavra para Pedro. Então você precisa estar atento, mesmo no meio da tempestade, a escutar apenas uma palavra do Senhor. Uma palavra do Senhor Jesus. Mas é só uma, porque crente tem essa, né? Vou pedir confirmação. Não, se é mesmo, vou pedir mais 2 vezes. Não, hoje Deus está te dizendo, é apenas uma palavra, vem ou vai, e você vai andar sobre as águas. É apenas uma palavra. Sabe por quê? Porque apenas uma palavra Deus criou céus e terra. Por apenas uma palavra Jesus ressuscitou Lázaro. Por apenas uma palavra Jesus ressuscitou a menina do soldado. Por apenas uma palavra Pedro andou sobre as águas. Por apenas uma palavra do Senhor Jesus. Quem está escutando uma palavra hoje? Então você vai romper, você vai viver o sobrenatural de Deus. E olha o que acontece, quando Pedro, ele recebe aquela palavra, quando ele escuta a voz do mestre, no meio da tempestade, ele vence o medo. Estava todo mundo com medo, ninguém estava querendo sair do barco, talvez alguns até queriam se jogar no meio do barco, não sei. Mas Pedro, ele foi ousado, ele pediu uma confirmação, ele escutou a voz do mestre, e ele foi, e ele teve um passo de fé. Ele desceu do barco e deu, eu não sei quantos passos que ele deu, mas pelo menos um ele teve que dar. Hoje o que Jesus está pedindo para você é apenas um passo de fé, um voto de confiança para a palavra do Senhor Jesus. Você só precisa de um passo, meu irmão. Você só precisa ouvir a voz do Senhor e sair do barco, e sair da sua zona de conforto. Eu estava conversando esses dias com uma pessoa, que a zona de conforto ela é confortável. Ninguém quer sair da zona de conforto. Mas eu aprendi há muito tempo atrás que a nossa amizade, o nosso relacionamento com o Senhor, ele é baseado em 2 coisas: em conforto e confronto. Quando precisar, o Abba Pai, o teu Pai, ele vai te abraçar e te trazer conforto. Quando você chorar, ele vai enxugar as tuas lágrimas. Mas com Deus, você também é confrontado a parar de pecar. Você também é confrontado a ter uma metanoia, uma mudança de mente. Com Deus você é confrontado a viver o sobrenatural, a sair do comum, o que todo mundo está vivendo, e a ir andar sobre as águas. Então hoje, talvez, assim como eu, algumas pessoas estão na zona de conforto e precisam sair, porque essa palavra é para mim também. Porque, meus irmãos, hoje não era para mim pregar. Eu vim aqui, eu estava passando aqui, eu tinha um compromisso, eu vim tomar água, missionário. Eu vim só tomar água aqui, e a missionária me pegou: Gil, você pode trazer uma palavra hoje? Eu só vinha tomar água aqui. E Jesus está falando comigo também. Você precisa sair da sua zona de conforto. Você precisa sair do barco e dar um passo de fé. Ele deu
um passo, ele deu 2 passos, ele deu 3 passos, eu não sei quantos passos ele deu, mas eu sei, a Bíblia diz que Pedro andou sobre as águas. Isso é milagre, isso é impossível, e você serve um Deus que é um Deus do impossível. Pensa em alguma coisa que é impossível, Magno. Pensa em qualquer coisa que é impossível. Qualquer coisa. Pensou? Guarda aí. Missionária, pense em alguma coisa que é impossível. Pense em uma coisa que é impossível. Meu irmão, no dicionário diz que impossível é inimaginável. Então tudo que você consegue pensar é possível. Deus tem além do seu pensamento, porque Ele é o Deus do impossível. Então grandes coisas, o impossível vai acontecer na tua vida. Tudo que você consegue pensar é muito pouco para o que Deus vai fazer na tua vida. Mas primeiro, você precisa sair do barco, você precisa dar um passo de fé. Aleluia, glória a Deus. Você precisa parar de pecar, deixar esse pecado para trás, deixar esse pensamento para trás. Você precisa talvez se despedir dos seus pais, aleluia. Você precisa deixar sua mãe na casa dela, deixar sua sogra na casa dela, meu Deus. Você precisa deixar aquele contato. Não, se qualquer coisa der errado eu vou ligar para essa pessoa. Não. Se qualquer coisa der errado você vai ligar para Jesus Cristo de Nazaré. Deixa tudo que é possível, deixa tudo que é natural e começa a viver o sobrenatural. Começa a fazer experiência com o Senhor. 10, 15, 20 anos de crente. Qual testemunho você tem para contar aqui em cima? Aleluia, glória a Deus. Deus nos chamou para viver coisas extraordinárias. Deus te chamou para andar sobre as águas. E eu não estou falando de ir lá no Parque Ayrton Senna, de ir no Parque das Nações Unidas e andar no lago. Não. Eu estou dizendo para você que você pode andar acima. O mundo está em crise, mas nós estamos em Cristo. Eu estou falando que, meu irmão, o que é viver o sobrenatural? Na pandemia estava tudo fechando, na pandemia estava tudo parando de funcionar. Mas eu, meu irmão, testemunho, eu estava trabalhando e eu comecei a trabalhar dobrado na pandemia. A pandemia não me afetou para a honra e glória do Senhor, porque eu estava em Cristo. Eu estava em Cristo quando a pandemia veio. Na empresa que eu trabalhava lá em São Paulo, nunca se pagou hora extra. Na pandemia começaram a pagar hora extra, porque eu estava orando ao Senhor, eu estava entregando ao Senhor, eu estava pedindo para o Senhor: Senhor, eu não quero mais viver a história dos outros, eu não quero ouvir a história dos outros, eu quero contar a minha própria história, eu quero contar o meu próprio testemunho, eu quero, assim como Pedro, andar sobre as águas. Se Jesus falou para Pedro: anda sobre as águas, você também pode. Oh, aleluia. Jesus diz, no meio daquela tempestade: não temas. E o pastor Gustavo, ele trouxe aqui, acho que no culto passado, quantas vezes tem não temas na Bíblia? 366 vezes tem na Bíblia não temas. Então todos os dias Deus está dizendo para você: não temas, vá andar sobre as águas. E por quê? Tá, andar nas águas, tudo bem, eu vou andar nas águas, eu vou viver o sobrenatural, mas por que é que você precisa andar sobre as águas? Só para ter um testemunho para contar? Só para falar que você andou sobre as águas, que você teve uma bênção, um milagre extraordinário? Não é só para contar, só para falar, porque olha o que acontece. No verso 32, Pedro anda sobre as águas, e no verso 32, quando ele olha para o lado, ele olha para a tempestade, ele começa a afundar, Jesus ajuda ele, e no verso 32, e quando subiram para o barco, acalmou o vento. Meu Deus. Vai para o 33. Então aproximaram-se os que estavam no barco
e adoraram-no, dizendo: verdadeiramente és o Filho de Deus. Então, meu irmão, quando Pedro anda sobre as águas, não só Pedro vê que Jesus é o Filho de Deus, mas todos que estão ao redor de Pedro reconhecem que verdadeiramente Jesus era o Filho de Deus. Quando você começar a sair da sua zona de conforto e começar a viver uma vida íntima, uma vida em comunhão, uma vida sobrenatural com o Senhor Jesus, a tua família vai ver que verdadeiramente você serve um Deus vivo, os teus amigos verão que verdadeiramente você serve um Deus vivo, o teu trabalho vai ver que verdadeiramente você serve um Deus vivo, todos ao teu redor vão reconhecer que Jesus, Ele é o Filho de Deus na tua vida. É por isso que nós precisamos viver o sobrenatural, aleluia, para compartilhar esse Cristo, para que todos saibam que verdadeiramente Ele é o Filho de Deus. Coloca o 32 de novo, que Jesus acabou de falar, verso 32. Olha que interessante. Quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então, peraí, Pedro começou a andar sobre as águas, e a tempestade não acalmou, não parou quando ele estava andando sobre as águas. Nesse versículo eu entendo que você pode sair da sua zona de conforto, entrar nesse nível espiritual e a guerra vai parar? Não. A luta vai cessar? Não. Mas Deus vai te dar resistência. Jesus vai te dar resiliência para suportar essa tempestade. Aleluia. Só que você, nesse ponto, não faça como Pedro e olhe para o lado. Olhe somente para Jesus. Vai andando sobre as águas, vai fazendo a obra do Senhor, olhando para Jesus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Oh, aleluia, Espírito Santo. Porque, meu irmão, a Bíblia diz, Jesus vai dizer que quando Ele fosse subir aos céus, as mesmas obras e obras maiores do que Jesus fez, eu e você, nós faríamos. Talvez você não vai andar sobre as águas, mas Deus pode te usar para curar um paralítico. Talvez não vai ser um paralítico, mas você vai chegar em alguém enfermo, vai colocar suas mãos e alguém vai ser curado pelo nome do Senhor Jesus. Aleluia. Eu acredito que o mesmo Deus que cura alguém de um câncer, também pode curar alguém de dor de cabeça. Não tem problema grande ou problema pequeno para Jesus. Se Ele anda por cima das águas, talvez hoje a sua tempestade está dentro de um lago. Talvez você nem está no oceano. Porque eles estavam acostumados, os discípulos, com tempestade. Só que o medo, eu volto de novo no medo, cegaram aqueles discípulos para algo que eles estavam acostumados. Mas hoje, eu quero orar que visões serão abertas. E você vai entender que esse medo não vai te derrubar, você não vai afogar nesse mar turbulento, você vai ter resistência, resiliência, e você vai enfrentar essa dificuldade, vai contar, vai testemunhar aqui nesse altar, que eu venci aquela dificuldade, eu venci aquele problema no nome do Senhor Jesus. Se coloque em pé. É uma palavra direta, é uma palavra aos nossos corações, que Jesus fala comigo. Ele fala muito forte. Quando você sair do barco, quando você sair da sua zona de conforto, talvez a luta vai até aumentar, talvez o vento vai soprar mais forte. Aleluia. Oh, Espírito Santo de Deus. Mas você não pode parar. Você não pode deixar o medo te parar. Aleluia, Espírito Santo de Deus. Me ajuda a pregar só mais uma vez e fala para quem está do seu lado: você não vai parar. Não, fala de novo agora com voz de profeta, para ele acreditar: você não vai parar.
essa tempestade não vai te afogar. Oh, aleluia, Espírito Santo de Deus. Oh, aleluia, Espírito Santo de Deus. Por que você duvida? Oh, Deus fez tantas coisas na tua vida. Oh, aleluia, Espírito Santo de Deus. Por que você duvida? Oh, aleluia. Lembra da onde Ele te tirou, meu irmão. Não era para você estar aqui, não era para eu estar aqui, mas Ele morreu numa cruz por mim e por você. Ele andou sobre as águas, e esse medo, essa tempestade não vai parar você. Aleluia, aleluia, Espírito Santo de Deus. Oh, feche teus olhos, irmão, e fale para Jesus agora: Senhor, me dá uma palavra, me dá uma confirmação. Oh, aleluia, adore a esse Deus, adore a esse Deus. Hoje você vai sair daqui andando sobre as águas. Hoje Deus anima a tua fé. Hoje Deus te diz: não temas, não temas essa dificuldade, não temas o teu patrão, não temas essa enfermidade, não temas a conta negativa. Oh, aleluia, Espírito Santo de Deus. Não temas.